Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de áudio e vídeo das nossas mensagens para te oferecer o nosso melhor. Você também pode melhorar a tua relação conosco se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos, participando dessa grande obra, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo iluminado pelo olhar ativo do Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. No lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhe livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Por nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Louvado seja o nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra encha a tua vida de graça e de paz, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, santos irrepreensíveis, poucas coisas evoluíram tanto no mundo presente quanto a tecnologia nos últimos anos. Isso é algo tão envolvente que nos compromete com uma permanente atualização de informações para termos o conhecimento e não sermos deixados para trás nessa grande corrida para a modernidade. Poucos ainda se recordam de alguns anos atrás, na época dos telefones públicos, os chamados orelhões, as imensas filas que se formavam para realizar chamadas telefônicas, o que frequentemente gerava desentendimento entre as pessoas quando alguém se estendia no diálogo e demorava para ceder o lugar para o próximo da fila. E isso, meus irmãos, quando encontrávamos um telefone funcionando. E tampouco havia privacidade, porque todos se inteiravam do teor das conversas que eram mantidas ao telefone. E haja paciência, até que, graças a Deus, enfim chegava a nossa vez. E isso, quando o telefone com que queríamos falar não estava ocupado ou com defeito. E também quando a ligação não caía na metade da chamada. E isso ainda sem falar nas imensas filas onde as pessoas pernoitavam na esperança de conseguir uma linha fixa residencial
quando surgia alguma oferta de parte da companhia telefônica que atendia naquela região. E os preços praticados no mercado, quem tinha telefone vendia até pelo preço de um automóvel. E as pessoas pagavam com prazer, porque telefone era patrimônio. E havia pessoas que colecionavam linhas, justamente como investimento. E tanto era assim, meus irmãos, que as linhas telefônicas eram dadas como garantia de empréstimos financeiros. Mas naquela época ainda não havia telefonia celular. Quem, meus irmãos, naquele tempo, poderia imaginar que nós teríamos telefones de bolso, práticos, portáveis, e que todo aquele sacrifício do passado estava condenado a desaparecer? E nós, naquela época, meus irmãos, pagávamos o uso do telefone por minuto ou segundos, que correspondiam aos chamados pulsos. E as chamadas interurbanas, então, eram caríssimas. E as internacionais, uma exorbitância. E não podiam ser realizadas de qualquer telefone público. E nós éramos obrigados, meus irmãos, a andar com o bolso cheio de fichas telefônicas. Mas em 2 décadas, meus irmãos, esse quadro mudou. E como mudou? Você já parou para pensar no que você tem dentro do teu celular? Pois bem, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa peça minúscula que você tem nas mãos, existe, ou pode existir, se você assim o desejar, observe bem, um computador, uma agência dos Correios, um relógio, um despertador, uma televisão, uma câmera fotográfica, uma filmadora, um álbum de fotografias, uma sala de cinema, o seu título de eleitor, inúmeras vitrines de lojas, várias agências de viagens, um rádio FM, um videogame, um ponto de táxi, a Bíblia, as tuas agências bancárias, o jornal do dia, a revista da semana, o culto da tua igreja, uma calculadora, um calendário, uma agenda e tantos outros serviços e utilidades que nem conseguimos listar, mas que estão aí, dentro desse pequeno aparelho. E olha que interessante, meus amados irmãos. Tem até mesmo um telefone. Isso mesmo. O teu telefone celular vem com tudo. Até com o telefone. Que muito embora realize chamadas por tempo ilimitado, e sem custo adicional, e para todo o país, e até mesmo internacionais, sem custo adicional, a partir de uma pequena mensalidade, para muitas pessoas, isso é o que menos importa nos dias de hoje. As redes sociais transformaram a forma de comunicação entre as pessoas com a sua objetividade e praticidade, absorvendo uma grande parte dos recursos de comunicação formal e informal. Uma verdadeira revolução mundial. No início, meus irmãos, essas maravilhas tecnológicas eram chamadas de smartphones, devido aos seus recursos de multimídia, que hoje em dia passaram a ser comum em todos os telefones,
Daí eles deixarem de ser chamados de inteligentes. Agora imagine, meu amado irmão, minha amada irmã, o espaço que você necessitaria para acomodar todos esses equipamentos e facilidades. E o custo envolvido. Seria impossível andar pelas ruas com tudo isso. Mas a realidade, meus irmãos, é que hoje nós contamos com tudo isso ao alcance dos nossos dedos. E a adesão é total, é geral. Porque hoje em dia todos temos nossos celulares. É como antigamente a identidade, todo mundo tinha o seu RG. Hoje em dia podemos afirmar que todo mundo tem celular também. E tanto que nós já nem nos interessamos mais pelo telefone fixo. Até mesmo as pessoas habitantes dos lugares mais remotos do mundo, ou mesmo de outras culturas, como por exemplo os indígenas, também desfrutam desse avanço da tecnologia que transformou a comunicação no mundo. E o avanço tecnológico, meus irmãos, não para por aí. Existem coisas que algumas vezes as nossas mentes nos levam até mesmo a duvidar. Através de fotos enviadas por uma sonda ou estação espacial, os cientistas conseguiram determinar que existe vestígio de vida bacteriana ou de água congelada há milhões de anos no solo lunar ou em Saturno. E isso sem necessidade de realizar perfurações ou coleta de amostras de solo. Mas enquanto o homem pesquisa pela existência de vida material fora da Terra, pode ser que os cientistas e astronautas estejam diante de uma multidão de vidas espirituais, outro tipo de vida que eles não consideram e não consigam visualizar. A ciência tecnológica, meus irmãos, avançou muito, como aliás já estava previsto na Bíblia, sendo essa uma forte indicação do final dos tempos. Conforme também falou o Senhor ao profeta Daniel. Infelizmente, meus irmãos, a ciência espiritual não avançou tanto nos últimos anos. Daniel 12, 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O final desse versículo que nós acabamos de apresentar, meus irmãos, diz que o conhecimento se multiplicará. Mas ele figura, em algumas versões, traduzido como a ciência, que significa conhecimento, estará muito avançada. Mas o sentido é o mesmo. Ocorre, meus irmãos, que ao mesmo tempo em que os nossos olhos curiosos vasculham o cosmos, exploram o universo em busca de respostas e da confirmação ou não de que não estamos sozinhos no universo, ou que poderíamos chegar até mesmo a colonizar outros planetas, nós também somos observados atentamente durante todo o tempo, em todos os nossos movimentos. Existe, meus irmãos, um vasto mundo espiritual formado por Deus e pelos seus anjos que acompanham todo o nosso ser desde lá do alto. E nada passa por despercebido aos seus olhos.
No trecho inicial que apresentamos, meus irmãos, o salmista nos informa que o Senhor, lá do céu, observa a todos os moradores da terra e que Ele está atento a todas as nossas obras. Também deixa claro que de nada adianta a força de um homem ou de um cavalo ou de um exército sem Deus. O Senhor, meus amados, está a postos para livrar aos que o temem e aos que esperam na sua misericórdia. No Salmo 11, que veremos a seguir, o profeta Davi também nos diz que o Senhor tem a sua face voltada para os retos de coração, para os justos e os que o temem. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Mas Ele odeia ao ímpio e ao violento. Salmo 11, 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Salmo 34, 14. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Mas atenção, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Existem ainda outros olhos monitorando as nossas vidas. Só que eles vêm de baixo e não de cima. São os olhos do mundo e os olhos do inimigo das nossas almas. Todos buscando ocasião para nos acusar. Porque todos eles nos odeiam. E nos odeiam, meus amados, porque nós não somos do mundo e tampouco somos do inimigo. Nós somos de Jesus. Eles nos espionam, sim, mas a grande diferença é que eles não são onipresentes. Portanto, somente o Senhor, com a sua onipresença, consegue observar a todas as pessoas ao mesmo tempo. E também, meus irmãos, o maligno não tem qualquer poder sobre as nossas vidas, porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Ele só consegue prejudicar, meus irmãos, aos filhos da desobediência, aqueles que não vivem pela fé e não seguem ao Senhor Jesus. 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Efésios 2, 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Algumas pessoas, meus irmãos, têm a sensação de estar sendo observados quando se encontram em algum lugar público ou mesmo estando sozinhas. Então, elas varrem com o olhar todo o seu entorno, na esperança de descobrir o seu admirador ou algum eventual observador mal intencionado. Os cientistas, meus irmãos, chamam a isso de sensação de presença. E pesquisas demonstraram que 94% das pessoas têm esse tipo de sensibilidade. E que, na maioria das vezes, são informações falsas geradas pelo nosso cérebro. E em algumas pessoas, essas manifestações são tão fortes que elas chegam a sentir aquele arrepio na espinha dorsal. Alguns estudiosos tratam dessas ocorrências do ponto de vista neurológico ou psicológico. Outros, há um excesso de sensibilidade de algumas pessoas. E ainda há os que as atribuem à presença de espíritos. Mas o fato é que a ciência ainda não conseguiu, até o dia de hoje, chegar a uma conclusão sobre a causa e a razão desses sintomas, mesmo diante da sua grande abrangência. Existem coisas, meus irmãos, que a ciência nunca irá descobrir e nem concluir, porque, a despeito do seu grande avanço, ela só consegue chegar até onde está permitido pelo nosso Deus, Criador de tudo, inclusive da própria ciência. Mas o que nós precisamos saber, Deus já nos revelou através da sua palavra. Precisamos evitar nos envolvermos com questões genealógicas e procurar nos mantermos naquilo que o Senhor nos permitiu. Fora disso, tudo é mera especulação e imaginação humana. Não tentemos, meus irmãos, tomar o lugar de Deus. Provérbios 5, 21. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. 1 Timóteo 1, 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, não se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questão do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Meus irmãos, é muito bom saber que o Senhor nos observa, porque nele está a nossa segurança. Mas como será que o nosso Deus nos vê quando lá do alto, do trono da sua graça, ele lança o seu olhar para a terra? O que será que o Senhor vê quando olha para você, meu amado irmão, minha amada irmã? Como será que Deus vê os que são dele e os que são do mundo? Primeiramente, meus irmãos, precisamos compreender que o Senhor não vê como vê o homem. Não importa se você está usando roupa nova,
se as cores combinam. Deus vê os nossos corações e o nosso interior. Então, como nos convém mais estar bem aos olhos de Deus do que aos olhos do mundo, precisamos manter o nosso interior puro, limpo de toda carnalidade. Para agradarmos a Deus, meus irmãos, os nossos corações precisam estar repletos de fé, que é um vínculo da perfeição, e é um dom que Ele mesmo nos dá, para darmos os frutos do Espírito Santo. Também os nossos rostos, meus irmãos, precisam estar irradiando a luz de Jesus, e os nossos corpos exalando o perfume de Cristo. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 2:15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, a Bíblia registra várias situações que foram captadas pelos olhos do Senhor e que, muito embora pareçam normais ou inofensivas aos olhos dos homens, vistos do alto, pareceram muito mal aos olhos de Deus e foram passíveis de punição, porque correspondiam a atos de rebeldia e desobediência. O povo de Israel, por exemplo, de contínuo caía na idolatria. E até mesmo Davi, que era considerado pelo próprio Deus o homem segundo o seu coração, também errou e sofreu as consequências do seu pecado. Salomão, que foi abençoado pelo Senhor e se tornou o homem mais sábio, mais rico e mais poderoso de toda a história, também acabou se prostituindo na sua fé quando se envolveu com mulheres pagãs. Que esses exemplos sirvam de alerta para todos nós, porque a nossa carne é fraca e não se converte. Então, precisamos vigiar e orar o tempo todo para não cairmos em tentação. Juízes 2:11.
Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira. 1 de Reis 3, 5. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. 2 de Samuel 12, 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. 1 de Reis 11, 4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Meus irmãos, destacamos também alguns outros trechos bíblicos que o Senhor deixou registrados na sua palavra. Nada da Bíblia é sem propósito. Então, precisamos compreender as razões de Deus e nos moldar. Porque, assim como Ele vê o nosso interior, os nossos corações, nós também precisamos conhecer e compreender o coração de Deus. Essa é uma exigência dele. Não devemos falar mal da criação de Deus, porque Ele mesmo, Ele próprio, após criar os céus e a terra, criou a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Nós não precisamos criar mais nada. Ele já criou tudo. Mas nós também precisamos fazer a separação entre a luz e as trevas.
O Senhor, após concluir cada etapa da criação do mundo e de tudo que existe, provou e concluiu que tudo era bom. E se Deus diz que é bom, meus irmãos, efetivamente é bom. Mas observe o detalhe. Somente após o Senhor haver criado o homem e a mulher, foi que ele concluiu que tudo era muito bom. Então, Deus estava plenamente satisfeito com a existência do homem e da mulher, da forma como Ele mesmo nos criou. O resto, meus irmãos, todas as distorções ideológicas que nós vemos nos dias de hoje são pura desobediência e criações do mundo ou do maligno. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1:11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se mova sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Glórias a Deus. Deus ouve, meus irmãos, as nossas orações, e Ele vê a nossa aflição. Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Mas mesmo assim, precisamos orar constantemente, apresentando a Ele as nossas necessidades, as nossas angústias, e confessando a nossa fé nas promessas que dele recebemos nas nossas vidas, porque Ele nos testa. Deus espera pela nossa sinceridade, meus irmãos. O povo de Israel estava oprimido. E então eles levantaram um clamor ao Senhor, que com mão forte os retirou da terra do Egito e os livrou da servidão. Êxodo 2:23. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó.
E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Êxodo 6, 4. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Meu amado irmão, minha amada irmã, você está sendo vítima da injustiça do mundo? É possível que sim, porque nós não podemos esperar muito deste mundo. Temos que esperar e confiar somente no Senhor. Jesus, lá do céu, após a sua ressurreição, viu a injustiça praticada contra Estevão, que foi apedrejado e morto pelo povo de Israel por revelar a verdade a respeito deles, sobre a forma como eles perseguiram todos os profetas de Deus e até mesmo mataram ao próprio Jesus. Sim, meus irmãos, foi o povo de Israel, a nação escolhida por Deus, quem traiu e matou a Jesus. Em uma visão, o Senhor se apresentou diante de Estevão, no momento da sua morte, e com especial honra se manteve de pé, aguardando a chegada do seu fiel filho amado. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à destra de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à destra de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Agar, meus irmãos, uma serva egípcia, foi dada a Abraão por sua mulher Sarai, para que concebesse e lhe desse um filho, já que Sarai era estéril. Mas ao engravidar, Agar tratou com desprezo a sua senhora e teve que fugir da sua presença. Nota que Agar, mesmo sendo egípcia, foi visitada pelo anjo do Senhor e testificou que até mesmo dela, uma estrangeira, o Senhor tudo vê e tudo ouve. Gênesis 16, 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti.
E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Meus irmãos, mais tarde, Agar foi de novo visitada pelo Senhor, que mais uma vez viu a sua aflição, quando a mesma foi novamente expulsa por Sarai, naquela época, Sara. Após haver engravidado milagrosamente de Abraão, ambos com idade avançada, e dado à luz a Isaque, Agar descobriu que o Senhor tinha planos, tanto para Ismael quanto para Isaque. Gênesis 21, 7. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva? Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Meus amados, existem irmãos que se consideram insignificantes, um vermezinho, ou um bichinho de Jacó, ou o povozinho de Israel. Atenção, meus irmãos. Quando o Senhor usou essas expressões, foi para demonstrar a sua grandeza e o seu poder para acudir ao seu povo. Não foi para depreciá-lo. O mesmo ocorreu com Bildade, quando respondia a Jó. Mas o Senhor nos vê como deuses, como a menina dos seus olhos. Não podemos nos condenar porque erramos e nem ficar presos aos pecados do passado. Jesus já nos perdoou na cruz. Então, quem insiste em nos culpar por coisas que até mesmo Deus já se esqueceu, é um maligno. Temos que dar ouvidos sempre à voz de Deus e nunca à voz do inimigo. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Então, meus amados irmãos, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido e perdoado pelo Senhor.
Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Jó 25, 5. Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Salmo 82, 6. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. João 10, 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Zacarias 2, 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. 1 de Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glórias ao nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí, meus amados irmãos, existe ciência. Nós não podemos nos depreciar, mas também não podemos nos ensoberbecer e nos intitular deuses. Digo deuses com letra maiúscula. Se vocês observarem nos trechos de Salmo 82, 6 e de João 10, 34, que apresentamos recentemente, onde está escrito que nós somos deuses, a palavra deuses figura com D minúsculo. O D maiúsculo está reservado somente para aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que é maior do que o universo, aquele que nem o céu dos céus poderia conter, o verdadeiro Deus. Mas a grande virtude nossa, meus irmãos, é a de sermos amados por Ele, a despeito das nossas imperfeições. Algumas vezes, eu me detenho a pensar: como pode um Deus tão grande, tão poderoso, se importar conosco, que comparativamente somos tão pequenos? Mas aí reside um mistério que o mundo não consegue compreender. O Senhor, meus amados irmãos, nos criou em um ato de amor. E não foi para se divertir conosco, como dizem alguns. Foi para nos amar mesmo. Depois, quando nós estávamos mortos, imersos em pecados, Ele nos resgatou num ato de extremo amor e nos fez reinar em vida. E Ele nos quer, naturalmente, aos seus filhos fiéis, perto dEle, junto com Ele por toda a eternidade. Nós podemos até dizer, meus irmãos, que amamos, declararmos o nosso amor às pessoas,
e até mesmo a Ele, a Deus. Mas nada, absolutamente nada, pode se comparar ao amor do nosso Deus. Deus não vê como vê o homem e não ama como ama o homem. É amor divino. Dê glórias e louvores a Ele. Declare sempre o teu amor eterno por Ele, porque Ele está sempre, em todo o tempo, inclusive agora, olhando para você e atento à tua voz. Glórias ao nosso Deus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples, basta tocar na imagem circular com a minha foto que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados. Tudo para o seu, para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos ama, que nos chama de deuses, aquele que nos ama, meus amados irmãos, com amor eterno. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele, a Jesus. Amém.